veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Você diz glória a Deus? Sente-se com a Bíblia aberta nesse capítulo, não feche, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. O profeta Ezequiel está entre os cativos da Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Então Deus pega Ezequiel, permite que ele vá parar lá na Babilônia, no cativeiro babilônico, porque Deus precisava fortalecer o povo que já tinha ido para lá antes dele. Esse povo já estava sem esperança de vitória, esse povo já estava muito fraco espiritualmente, longe de sua terra, e neles já haviam esgotado as suas forças espirituais, e Deus agora levanta Ezequiel para profetizar, para fortalecer o povo dele. É assim que Deus trabalha. Quando Deus percebe que eu e você estamos começando a ficar sem forças,
Quando Deus vê que eu e você estamos começando a perder a esperança espiritual, Deus sempre vai levantar um Ezequiel no nosso meio, para nos fortalecer na palavra do Senhor. Deus sempre tem um Ezequiel para os momentos mais difíceis ao qual estejamos enfrentando ou passando. E nesta noite, por misericórdia de Deus, eu quero ser um Ezequiel na tua vida, para te trazer uma palavra de fortalecimento espiritual aqui nesta noite. Glória, glória, glória. Mantenha o verso 1, por gentileza, minha irmã. Ezequiel é levado para a Babilônia no ano 597 a.C., 11 anos antes da destruição de Jerusalém. E quando Ezequiel chega na Babilônia, Daniel, que todos nós conhecemos, né? Aquele a qual Deus livrou da cova dos leões, Daniel já estava lá há 9 anos, quando Ezequiel chega naquele cativeiro. Ezequiel era sacerdote e também profeta. E ele recebe de Deus uma missão. A missão dele era explicar para o povo por que razão havia vindo o cativeiro sobre eles. A missão dele era trazer ao povo uma palavra de fortalecimento e esperança, sim, mas também explicar por que eles estavam passando por aquela situação tão desagradável e tão difícil, por aquela situação tão complicada. Mas também, além disso, Deus estava usando Ezequiel para profetizar de que eles seriam retirados de lá, e Deus iria restaurá-los novamente na terra de Israel. Toda vez que Deus permite uma situação difícil na minha e na sua vida, a pergunta nunca deve ser: por que, Deus, estou passando por isso? Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por que, Deus, o Senhor está permitindo isso? Não, essas são as perguntas erradas. E essas perguntas erradas, sabe quem é que vai responder? O diabo. O diabo sempre responde perguntas erradas. Deus sempre responde as perguntas certas. Quando você pergunta: por que, Deus, eu estou passando por isso? É porque você está, de certa forma, colocando a culpa em Deus. Você está atribuindo a Deus a responsabilidade pelo problema ou pela situação que você está passando. Quando você pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu isso? É porque, de certa forma, você está colocando a culpa de novo em Deus e querendo que Deus te dê explicações. Quando nós estamos com alguma prática ou com alguma atitude que desagrada a Deus, e perguntamos isso, o diabo vem e o próprio diabo responde. Ele sempre foi intrometido. Você está perguntando para Deus, mas quem está vindo responder é Satanás. E o diabo vem e fala: você está passando por isso porque Deus é ruim. Você está passando por isso porque Deus não responde suas orações. Você está passando por isso aí, que adianta você servir esse Deus com tanta dedicação, e olha a luta que você está passando, e olha a enfermidade que você tem sofrido, e olha as dores e as circunstâncias que tenha passado com você. Esse é Satanás, sempre intrometido, oportunista, para querer colocar em você um sentimento de revolta contra Deus. Mas quando você deixa de perguntar por que para Deus, e você faz a pergunta certa, Deus responde. Assim, quando você pergunta: por que eu estou passando? Não, para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que essa situação está na minha casa? Para que propósito Deus está permitindo isso? Porque quando você coloca para quê, em vez de por quê, o que vai acontecer? Você está se lançando
aos pés dele, aceitando a vontade dele, se entregando nas mãos dele e dizendo: eu sou teu, instrumento teu, tu és o oleiro, eu só sou o vaso de barro, tu és o Senhor, eu só sou o servo. Como disse aqui o pastor Jorge, eu sou o cão, que não sou ninguém, mas tu és o Davi das mansões celestiais. Eu me entrego e me lanço nas tuas mãos. Para quê? Que propósito tu tens nessa situação? Aí Deus vai responder. Quando Israel começou a dizer: para que isso está havendo conosco? Deus levanta Ezequiel, e Deus fala na boca de Ezequiel: vocês estão passando por isso, para que eu cure vocês de uma chaga e de uma doença terrível, chamada idolatria. Tanto é que os historiadores dizem que depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais idolatrou, até os dias de hoje. Deus, quando quer tirar algo que não presta de nós, Ele sabe usar os meios, as circunstâncias e as situações precisas de forma adequada para nos curar. Se você está passando por alguma situação difícil, comece a perguntar: para quê? Qual é o propósito? E Deus vai responder as perguntas certas. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você pode acusar Israel de qualquer pecado, menos de idolatria, porque isso depois do cativeiro, eles nunca mais praticaram mais. Quando é que Israel vai voltar a praticar idolatria, pastor? Pelo que eu consta até na escatologia, nunca. Porque assim que o anticristo querer colocar a sua imagem dentro do terceiro templo, Israel não vai aceitar. Por quê? Porque quando Deus tira para sempre. Quando Deus tira aquilo que não presta em nós, Ele arranca para sempre. Se eu perguntar para alguém aqui: o que é que Deus já tirou de você? Com certeza a lista seria grande. Tem gente aqui que Deus já tirou a cachaça, tem gente aqui que Deus tirou o cigarro, tem gente aqui que Deus tirou a prostituição, tem gente aqui que Deus tirou inúmeras coisas que não prestavam. E detalhe, não foi o pastor e não foi a igreja, não foi uma imposição, foi o Espírito Santo que veio e te lavou com a palavra, e te regenerou, e te fez nascer de novo, e aí por isso você não faz mais. Não é assim? Tem coisa que a gente gostava tanto quando era do mundo, que hoje a gente fala assim: meu Deus, por que eu gostava disso? Coisa que não faz sentido algum, coisa que não presta para nada, não é verdade? Eu me trago a lembrança que eu gostava muito, mas muito, irmãos, de armas. Você acredita nisso? Tem gente que gosta de carrinho, tem gente que gosta de figurinha, está esse negócio daí, a moda da figurinha da Copa. Tem gente que gosta de colecionar borboleta, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de estudar e colecionar aranha. Péssimo gosto. Mas cada um, não tem? Tem gente que gosta de um monte de coisa. E eu me lembro que eu gostava de armas de fogo, revólver. E aí eu logo, desde pequeno, minha mãe, quando queria me dar um presente de aniversário, ela perguntava: o que você quer ganhar? A minha resposta era: eu quero um revólver. A minha mãe, logicamente, não ia comprar para mim um revólver, então ela comprava um revólver de brinquedo. E aquilo para mim era maravilhoso. E eu me lembro de eu ter revólver de espoleta, na minha época era espoleta, hoje mudou, né? É soft, essas coisas. Era espoleta. Eu lembro que tinha um revólver de plástico, que você apertava o gatilho e ele fazia o barulho do tiro. E tinha aquelas metralhadoras de plástico. E tinha uns que não fazia barulho nenhum. Era o revólver do pobre, né? O revólver do pobre. Eu ganhava também. A minha mãe não tinha muita condição, ela me dava o revólver do pobre, que era só o plástico na forma do revólver, né? Parecia um 38 de cano longo. E aí ainda era da cor laranja, eu me lembro até hoje. E aí eu pegava esse revólver, como apertar não saía barulho nada, eu fazia a sonoplastia.
e ficava brincando com aquele revólver. E ali eu apanhei gosto pelo revólver. E quando eu fui crescendo e fui tendo condições financeiras, eu trabalhava para comprar armas. E eu comprava 22, garrucha, eu tinha uma 765, eu tinha um rifle de mira semiautomática, eu tinha uma cartucheira, eu tinha uma espingarda de 2 canos, eu tinha um rifle 12. E eu colecionava tudo. Aí você vai perguntar, para quê, pastor? Para o senhor roubar os outros? Não, nunca usei arma para roubar e nunca roubei, nem com arma, nem sem arma. Para quê? Para matar as pessoas? Também não tinha essa maldade no meu coração de querer matar ninguém. Mas quando eu gostava do prazer de ter, do prazer de colecionar. E aí eu tinha um baú cheio dessas armas. Até que um dia comecei a sentir algo diferente. Comecei a achar que eu era muito machão, muito homem, e que ninguém mais podia me desafiar, e passei a andar com as armas na cintura, sabe, achando que eu era o galo, o grandão. E aí as pessoas, quando me desafiavam, eu o dedo já coçava para querer pegar, e pum, 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 já começou a vir essa sensação e esses sentimentos, até que uma vez bebendo com o meu primo, aquele que é convertido, e um outro primo, nós bebendo na roça, nós resolvemos bêbados, pegar e colocar numa bananeira um alvo, e atirar nesse alvo. Aí você imagina, irmão, bêbado atirando no alvo de bananeira. E aí atirava no alvo. Na hora de trocar, um ia lá trocar e os outros ainda continuavam atirando, você acredita? Aí, em tempo de pegar nele, foi Deus que tinha um plano e uma misericórdia. E aí quando passou aquela situação, a gente envolvendo até em brigas pela cidade, eu então recebo uma mensagem para que Jesus me seja apresentado. E quando eu vou e me converto ao Senhor Jesus, entre meus 15 anos de idade, adolescente, então o pastor não falou nada, o pastor nem sabia que eu tinha um baú cheio de revólver, ninguém sabia de nada, porque eu não contava para as pessoas, e ninguém disse nada, mas o Espírito Santo que conhece, o Espírito Santo que sonda eu e você, o Espírito Santo que vê o que ninguém vê, e ele entra lá no âmago da nossa alma. Um dia eu já convertido, abro o baú para começar a fazer o polimento, porque eu gostava de ver ela brilhando, e aí na hora que eu abro o baú, olho para todas aquelas armas, algo dentro de mim dá um estralo, pá, e a chavinha muda. E uma voz dentro de mim diz assim: isso não é mais para você. E naquela hora, todo o meu prazer, sentimento, vontade de ter arma, tudo sai instantaneamente da minha mente, do meu coração. Eu olhei para aquilo, eu senti nojo, senti repulsa, senti vergonha. E eu falei: meu Deus, não vou vender, porque é transferir a maldição para outro. Não vou doar. Vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar uma por uma. E comecei a abrir uma por uma, e eu sabia montar e desmontar, e eu desmontei todas elas, e depois eu saí, sabe fazendo o quê, irmão? Eu saí jogando elas, pedaços delas, em uma distância de mais de 50 quilômetros, no meio de mato, enterrado inclusive, para que não haja possibilidade nenhuma de alguém achar as peças e montar de novo e ela ter uso. E eu fiz isso para agradar a Deus, e Deus me libertou dessa maldição, Deus me libertou desse problema. Não foi ninguém que impôs, mas foi o Espírito Santo que chegou e falou: eu vou arrancar o que não presta. Deus está falando aqui nessa noite: descansa teu coração, que eu vou tirar dele o que não presta. Deus está falando aqui nessa noite: fica tranquila, que eu vou trabalhar no coração dele, e quando eu arranco, não tem quem faça ficar. Quando eu tiro, não tem ninguém que segura. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, e Ele está dizendo através desta palavra: eu vou libertar. E hoje, irmão, você pergunta assim: pastor, o senhor anda armado hoje? Claro que eu ando, sem dúvida alguma. Só que eu não ando com arma da terra, eu não ando com arma de fogo, eu ando agora com isso aqui, ó, calibre 66.
São 66 tiros, porque a Bíblia tem 66 livros, e os tiros que essa arma dá, não mata, dá vida, 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 vida eterna. Você crê, dá glória a Deus. Irmão, por que o senhor falou isso, pastor? Não está no meu esboço, mas o Espírito Santo mandou eu falar, e eu estou sendo fiel. O capítulo 37 vai nos mostrar que o profeta é levado a um vale de ossos, e nesse vale havia uma quantidade muito grande de ossos secos e esbranquiçados. Do verso 1 ao verso 6, Deus mostra a visão para Ezequiel. Do versículo 7 ao versículo 10, Ezequiel interage com a visão. E do versículo 11 ao versículo 14, Deus vai dar a interpretação da visão. O verso 1, por favor, na sua Bíblia aberta, ou no telão, está assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe que, conforme relatado no versículo 1, veio sobre o profeta Ezequiel o Espírito do Senhor. Esse Espírito do Senhor é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem sobre o profeta, e naquele momento que o Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito Santo o leva. Embora Ezequiel estivesse já no cativeiro, ele já estava no cativeiro babilônico, ele já habitava entre os cativos de Babilônia, embora ele estivesse nessa circunstância, que é uma circunstância de escravidão, é uma circunstância de luta, é uma circunstância de dificuldade, é uma circunstância de sofrimento e de adversidades. Mesmo nessas circunstâncias, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo foi lá, o Espírito Santo entrou lá. Deus está falando aqui nessa noite: não importa a circunstância que você esteja passando, o meu Espírito vai lá, o meu Espírito entra lá, o Espírito Santo vai onde quiser, entra onde quiser, para fazer o que Ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo estava com ele. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador. Por quê? Porque ele nos consola justamente nos momentos difíceis. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: você pode estar no vale de ossos secos, mesmo no vale de ossos secos, o Espírito Santo vai estar te consolando lá. Observe, o Espírito Santo não tira Ezequiel do vale de ossos, o Espírito Santo leva Ezequiel ao vale de ossos. Hoje, aqueles que gostam de pregar somente triunfalismo, que você só vai vencer, 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 e que se você perder ou passar alguma luta, é porque o diabo está na sua vida, e ficam pregando essa mentira, vão ter dificuldade com esse texto, porque esse texto está dizendo que o Espírito Santo é que levou o profeta no vale de ossos. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus no deserto, para ser tentado pelo diabo. Se o Espírito Santo pega Ezequiel no cativo da Babilônia e leva para o vale de ossos, e o Espírito Santo pega Jesus e leva no deserto para ser tentado pelo diabo, quem disse que o meu Espírito não pode te levar a situações difíceis? Quem disse que o Espírito Santo não pode levar eu e você a vale de ossos? Ou a desertos? Ele pode. Ele pode. E não é por causa de pecado,
E nem por causa de erro ou por causa daquilo, mas simplesmente para um propósito. O Espírito Santo leva Jesus no deserto para Jesus vencer a tentação e o nome do Senhor ser glorificado. O Espírito Santo leva Ezequiel ao vale de ossos para usar ele para que aquele vale seja restaurado. O Espírito Santo pode levar eu e você a lugares difíceis, situações difíceis e a pessoas difíceis, para que nós sejamos instrumentos para a restauração, para a libertação, para que haja uma obra da parte de Deus. Você está diante de situações como essa? Se entregue para o Espírito Santo te usar. O verso 2 vai dizer assim: e me fez, versículo 2, e me fez passar em volta deles. O Espírito Santo levou, e quando chegou lá, o Espírito Santo disse: passe em volta. E quando ele passa em volta, ele faz a observação: eram muito numerosos sobre a face do vale, e além de ter muito, eram sequíssimos. O que isso está nos ensinando? Isso está nos ensinando que o Espírito Santo nos leva a situações, circunstâncias e pessoas para que nós as observemos, para que nós não venhamos fingir ou sermos negacionistas. A coisa está feia e nós estamos falando que a coisa está boa. O negócio está difícil e nós estamos falando que está fácil. Eu entendo e eu compreendo que realmente as nossas palavras têm então nós temos sim que vigiar o que falamos, é uma verdade. Temos que tomar cuidado, porque Provérbios 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da boca e da língua, e aquele que a usar comerá do seu fruto. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, mas veja bem, usar de vigilância naquilo que eu falo, não significa negar a realidade que está acontecendo. Eu não posso negar a realidade. O Espírito Santo levou Ezequiel e disse para Ezequiel: caminha em volta. Ele caminha. O que você está vendo aí? Eu estou vendo osso e osso seco. Ele não chegou: eu estou vendo vitória, eu estou vendo bênção, ou vale abençoado. Deus ia falar com ele: você é cego, rapaz? Você não está vendo aí? Está diante de você. Então o que isso significa? Não podemos fugir ou fingir que não estamos vendo coisas que nós sabemos que precisam ser acertadas por nós. Não dá para você ficar olhando coisas que estão erradas na sua vida como se elas estivessem certas, e dizer que está correto aquilo que você sabe que está errado, ou querer trazer uma filosofia, ou um argumento, ou um discurso, ou uma narrativa, para querer argumentar e dar base naquilo que você sabe que não tem base, naquilo que você sabe que não adianta. O errado é errado e o certo é certo, e não tem conversa. Então aquilo que está errado, e aquilo que está certo, está certo. Então Deus permite que o profeta vá até lá para constatar o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? É osso seco, e é muito osso seco, não é pouco não. E ele então relata o que ele está vendo. Agora veja que interessante ainda no verso 2, é que vai nos ensinar que não dá para fugir do problema. Problema você não foge, problema você não finge que não está vendo, problema você não coloca para debaixo do tapete, você não corre da realidade que está sendo apresentada, mas quando você está diante de um problema, está vendo o problema, você tem que enfrentar o problema na direção de Deus, porque Deus vai te dar a palavra certa para você resolver aquela situação. Deus vai agir de uma forma que você vai resolver o problema na direção do Espírito que te levou lá.
O Espírito Santo levou ele para mostrar o problema para ele e para usá-lo para resolver o problema. O Espírito Santo vai levar você a certas situações ou pessoas para que você veja o problema e para que Ele use você para resolver o problema. Nós estamos vivendo uma época que os crentes parecem estar fugindo dos problemas. Os obreiros parecem que estão correndo de problema. É ou não é? Não, eu não vou na casa daquela irmã não, porque aquela irmã é só Não é assim? Não, eu não vou lidar com aquele irmão não, porque aquele irmão ali é Mas se o Espírito Santo quiser te usar para tratar com o osso seco, tu vai fugir do Espírito Santo de Deus? Não, tu vai se entregar e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Se tu queres me usar para tratar osso seco, me usa. Porque o propósito qual é? Não deixar que o osso continue seco, mas que ele volte a viver. Oh glória, aleluia. Não é assim? Tem igrejas que tem líderes, né? E eu falo aqui com muito respeito, mas eu também não vou fingir de cego, porque existe. Tem igreja que líderes não querem certas pessoas, porque eles acham que essas pessoas são Aí eles falam: não, aqui na minha igreja não, pode procurar outra aí para outros cantos. Aqui eu não te quero não, porque se você vir para cá, você vai me dar Deus tem falado sobre isso comigo, para eu tomar cuidado. Tomar cuidado. Eu tenho que olhar com o olhar do Espírito de Deus, e não com o meu olhar humano. Porque com o olhar humano, qual é o pastor que não quer uma igreja reguladinha, abençoadinha, organizadinha, tudo direitinho? É maravilhoso demais para o pastor, porque é menos Por que você acha que o meu cabelo está branco e eu só tenho 20 anos de idade? Eu sei que eu exagerei, mas só para você entender. Porque, irmão, cristão às vezes dá problema, sim, é verdade, não vamos mentir. Mas o que nós precisamos é do Espírito Santo, porque Ele foi enviado para a igreja, e é o Espírito Santo que faz o papel de nos usar para restaurar os ossos secos que chegam na igreja. Então nós temos que fazer o quê? Quando chegar alguém que é problema, quando chegar alguém que traz problema, nós temos que falar: Espírito Santo, me usa como usou Ezequiel. Agora olha que interessante, Ezequiel não briga com os ossos. Ezequiel profetiza vida para os ossos. Você e eu não fomos chamados para brigar com ninguém. Eu e você fomos chamados para lançar uma palavra da parte de Deus, para restaurar pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão secas. A esperança. Deus poderia olhar para aqueles ossos secos e falar: acabou para vocês, tchau. Vocês não servem para mais nada. Mas Deus olhou com seu amor e falou: o meu Espírito vai entrar, e o meu Espírito vai levantar, e o meu Espírito vai dar vida de novo, e o meu Espírito vai usar, e saberão que eu sou o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Eu vou ter que parar aqui por causa do horário, mas o Espírito Santo vai continuar trabalhando em seu coração. Ele vai continuar falando com você sobre isso. O verso 3 vai dizer o seguinte: e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Por que Ezequiel falou isso, irmão? Tu o sabes. Porque Ezequiel sabia que ele, Ezequiel, não tinha poder nenhum de mudar aquela situação. Tem situações que não adianta, você não vai conseguir mudar. Enquanto você achar que você muda com o seu braço, com o seu intelecto, com os seus diplomas na parede, com o seu recurso financeiro,
Enquanto você achar que você vai conseguir mudar essa situação, tomando atitudes por conta própria, traçando um caminho na sua vida que você acha que é melhor, você não vai chegar a lugar nenhum e a situação não vai mudar nunca. Mas quando você pega a situação e fala, olha, eu não consigo, é impossível humanamente falando, mas tu sabes. Sabe o que isso quer dizer? Dependência. Eu dependo do Senhor para que esse vale mude. Eu dependo do Senhor para que esses ossos voltem a viver. Eu dependo de Deus para que essa situação seja resolvida. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, e Ele está dizendo, essa situação quem resolve sou eu, e enquanto você não depender totalmente de mim, essa situação vai continuar do jeito que ela está. Essa situação só muda quando você depender, e depender vai requerer um ato de fé. O que é um ato de fé? Confiança. Confiar. O Salmo 37, verso de número 5, vai nos dizer dentro da palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará. Uma outra versão fala, Ele tudo fará. O verso 3 vai dizer o seguinte para nós: a situação pode ser mudada, o problema pode ser resolvido, essa causa pode ser ganha, tu sabes. Ezequiel está no cativeiro, e mesmo na luta, e mesmo vendo ossos secos, e mesmo vendo diante dele, que nada parecia dar certo, ele está dependendo de Deus, e dizendo, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Deus está dizendo para essa igreja nessa noite, para de olhar para osso seco e ficar falando assim, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou ajeitar isso aqui? Ossos secos lá na tua casa? Ossos secos na tua família? Ossos secos no trabalho? Ossos secos nas tuas emoções? Ossos secos na tua alma? E você está dizendo, Deus, como é que eu resolvo isso? Faz tempo. Deus, como é que eu resolvo isso? E Deus está dizendo, você não resolve, não é com você. Isso aí é comigo. E eu te levei a essa situação para justamente te colocar num estado de dependência de mim. Deus leva a gente, irmãos, a passar por certas circunstâncias para querer nos ensinar que nós temos que depender de Deus. Vivemos uma geração que cada vez mais queremos ser independentes. Independentes em tudo, é ou não é verdade? Nós queremos tudo, nós queremos a independência. Quer um exemplo? Antigamente, aqui os mais jovens como eu, pastor Jorge, que é um pouco mais velho, vai se lembrar, com certeza, antigamente, você ia até o banco, e lá você tinha que fazer o quê? Você tinha que levar uma caderneta, e você apresentava essa caderneta para a gerência, e com a caderneta eles abriam um armário de ferro, e dentro daquele armário de ferro tinha fichas em ordem alfabética, que chegava na letra do seu nome, aí puxava a sua ficha, que era datilografada. Tem gente que nem sabe se é de comer ou de vestir, mas quem é da época sabe o que é datilografar. E você pegava uma ficha datilografada, quem pegava era eles, e lá tinha os seus dados, e era datilografado o valor do seu saldo, o valor do juro da poupança, tudo datilografado. Você imagina o trabalho que era ser um funcionário do banco, quanto você ficava datilografando conta por conta, e aquilo ali causava uma dependência.
Você dependia do banco, você dependia da fila, você dependia do atendimento, você dependia de tudo para poder gerenciar de forma melhor os seus recursos. Hoje, você depende? Hoje está tudo no celu, você acessa a conta, você vê o saldo, você faz transferência, você faz Pix, você paga boleto, é ou não é? Hoje você faz tudo digital, hoje você faz tudo no celular, cada vez mais você se tornando independente, e isso é bom por um lado, é bom, muito bom, agiliza a nossa vida, nos poupa tempo, mas por outro lado, na vida espiritual não pode ser assim. Na vida espiritual temos que continuar dependentes de Deus. Quando você depende de Deus, você passa a ser, eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho que estar lá cultuando a Deus, porque eu dependo que Deus receba o meu culto. Quando nós queremos independência, não, eu fico aqui em casa mesmo e hoje eu não vou. Não, eu fico em casa e assisto pela internet. Olha aí. Ah, não, eu sou a igreja, e como eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja, onde eu estiver, e aí aumentou o número dos desigrejados. O que são os desigrejados? Os independentes, os que acham que podem prestar eles são o culto, eles são a igreja, eles são tudo, eles são o pastor, eles é tudo, eles mesmos servem ceia para eles, tudo um monte de gente independente. Só que a Bíblia nos diz justamente o contrário. O salmista vai dizer e relatar: eu pedi, eu orei, e eu buscarei estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque ali eu aprenderei no seu santo templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos, plural, eu não vou sozinho, eu vou e levo mais um, eu levo a minha família, plural, vamos à casa do Senhor. Por que você vem para cá? Por causa de mim? Eu sei que não, senão você nem estava aqui mais. Você vem por causa dele, porque você depende dele, porque você serve a ele. Você diz glória a Deus? Você recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor Jesus.